mais um novo vídeo de histórias belas. Vídeos todos os dias para você aproveitar. Curta e inscreva-se para não perder nada. Pierce Brosnan, sentado em uma poltrona de couro em sua casa na Irlanda, olha para uma antiga foto em preto e branco de sua juventude. A imagem o retrata como um jovem sonhador em um palco modesto, segurando um script desgastado, muito antes de se tornar um dos rostos mais icônicos da franquia James Bond, e suas expressões pensativas enquanto ele começa a narrar sua jornada. Nunca pensei que um dia me tornaria James Bond. Para ser honesto, nem sequer parecia uma possibilidade na época. A narrativa volta no tempo, mostrando um jovem Brosnan crescendo em Navan, uma pequena cidade na Irlanda. Criado em condições humildes, ele fala sobre os desafios de sua infância. Seu pai abandonou a família quando ele ainda era um bebê, e sua mãe, uma enfermeira, precisou emigrar para Londres em busca de trabalho, deixando-o sob os cuidados dos avós. Apesar das dificuldades, Brosnan encontrou refúgio em sua imaginação, alimentada por filmes de aventura e espionagem que ele assistia no pequeno cinema local. Minha introdução ao mundo do cinema foi quase mágica. Aqueles personagens maiores que a vida, as histórias cheias de suspense. Foi ali que eu comecei a sonhar, relembra Brosnan. A paixão por atuar o levou a se mudar para Londres na adolescência, onde ele estudou artes cênicas no Drama Center London. Apesar das dúvidas e dificuldades financeiras, ele persistiu, sustentando-se com trabalhos ocasionais enquanto aperfeiçoava sua arte. A transição para Hollywood veio de forma inesperada. Brosnan relembra como um papel na série de televisão Remington Steele abriu as portas para sua carreira internacional. Foi um momento decisivo. Steele era sofisticado, charmoso, mas também vulnerável, características que me conectavam com o público. Mal sabia eu que esse papel me colocaria no radar para algo muito maior. A tensão aumenta quando Brosnan detalha como ele quase se tornou James Bond anos antes de finalmente assumir o papel. Em 1986, após a saída de Roger Moore, Brosnan foi escolhido como o novo 007. Contudo, devido a um conflito contratual com a emissora de Remington Steele, ele foi obrigado a desistir do papel, que acabou indo para Timothy Dalton. Foi devastador, confessa. Eu estava tão perto, e de repente tudo desmoronou. Pensei que nunca teria outra chance. E Brosnan recebe uma ligação que mudaria sua vida. Em 1994, após a saída de Dalton, ele foi convidado novamente para interpretar James Bond. Eu sabia que era agora ou nunca. Aquela ligação foi a redenção que eu tanto esperei. E Brosnan segura o script de GoldenEye pela primeira vez, com um brilho de determinação nos olhos, pronto para entrar para a história. Pierce Brosnan entra no set de filmagem de GoldenEye, o primeiro filme da franquia James Bond nos anos 90. Ele está cercado por uma equipe que espera nada menos que perfeição, pois o futuro da franquia depende do sucesso deste filme. Brosnan descreve como foi vestir o icônico smoking pela primeira vez, algo quase místico naquele traje. Assim que o coloquei, senti o peso de todas as expectativas que vinham junto com ele. Não era apenas um personagem, era um legado. As primeiras cenas filmadas são de ação, e Brosnan enfrenta o desafio de realizar suas próprias cenas perigosas. Ele lembra como insistiu em fazer parte das sequências de risco para trazer autenticidade ao papel. Em uma dessas cenas, enquanto filmava a famosa perseguição de tanques, um pequeno acidente quase causou uma lesão. Eu queria que o público acreditasse em Bond, mas naquele momento, percebi que precisava respeitar meus limites. Brosnan também compartilha os bastidores da dinâmica com o diretor Martin Campbell. Martin era exigente, mas também sabia exatamente o que queria. Ele dizia: Pierce, Bond não é apenas um agente secreto. Ele é um homem que carrega o peso do mundo nas costas enquanto parece inabalável. Isso ficou comigo durante toda a filmagem. Outro aspecto que Brosnan destaca é a pressão de agradar tanto os fãs quanto a crítica. Ele fala sobre como se inspirou nos Bonds anteriores, a elegância de Sean Connery, a ironia de Roger Moore e a intensidade de Timothy Dalton, para criar uma versão que fosse autêntica a ele. Contudo, isso não foi fácil. Havia momentos em que eu me perguntava: estou à altura desse papel? Mas então eu pensava em minha jornada até ali e sabia que precisava dar tudo de mim. O ato também explora os desafios emocionais de equilibrar sua carreira em ascensão com a vida pessoal. Brosnan fala sobre como as longas horas de filmagem o afastavam de sua família, especialmente de sua esposa, Cassandra Harris, que estava lutando contra o câncer na época. Era uma batalha constante entre ser o melhor Bond que eu podia ser e estar presente para minha família. Muitas vezes, senti que estava falhando em ambos. A estreia de GoldenEye.
Brosnan, ao lado de sua família e colegas de elenco, assiste ao filme em uma sala de cinema lotada. Quando os créditos finais rolam, a sala explode em aplausos. Foi um momento de alívio e alegria, mas também percebi que aquilo era apenas o começo. A jornada como Bond estava apenas começando, e eu ainda tinha muito a provar. Com o sucesso estrondoso de GoldenEye, Pierce Brosnan se torna um dos homens mais reconhecidos do mundo. Ele relembra como, de um dia para o outro, passou de um ator respeitado para um ícone global. As pessoas não viam mais Pierce Brosnan, elas viam James Bond. Era como se eu tivesse perdido minha identidade em troca de uma lenda. Apesar do entusiasmo inicial, Brosnan sentiu o peso crescente de sua nova fama. Ele era constantemente seguido por paparazzi, e sua vida pessoal passou a ser explorada em tabloides. Nos bastidores, ele enfrentava pressões cada vez maiores para superar cada filme anterior. A expectativa para o próximo Bond era sempre maior. Mais ação, mais gadgets, mais tudo. Mas isso também significava menos liberdade criativa para mim. Brosnan fala sobre como algumas das escolhas de roteiro e direção foram impostas pelo estúdio, levando a momentos em que ele sentiu que estava se afastando da essência do personagem. Eu queria explorar o lado humano de Bond, suas vulnerabilidades, mas havia pouco espaço para isso. Em casa, ele ainda enfrentava as consequências da perda de Cassandra, que faleceu em 1991, antes mesmo de GoldenEye. Brosnan relembra como sua dor foi um motor para sua atuação. Havia uma tristeza em Bond que vinha diretamente de mim. Ele também era um homem acostumado a perder quem amava. Mesmo assim, o ator encontrou forças em seus filhos e em seu trabalho, buscando honrar a memória de Cassandra em tudo o que fazia. Durante a produção de O Amanhã Nunca Morre, 1997, Brosnan enfrentou um dos períodos mais difíceis de sua carreira. Problemas de comunicação entre a equipe criativa e os produtores levaram a atritos constantes no set. Ele revela que, em determinados momentos, sentiu que o controle da narrativa estava escapando de suas mãos. Apesar disso, Brosnan continuava entregando performances impecáveis, consolidando-se como um Bond moderno e relevante. Brosnan recebe aclamação global, mas também percebendo que o sucesso vinha com um custo pessoal e profissional. Sentado em seu camarim, ele observa uma manchete que o declara como o melhor James Bond desde Sean Connery. Ele sorri, mas o olhar melancólico entrega que para ele, a jornada está longe de ser perfeita. Ser Bond era tudo o que eu sonhei, mas também trouxe desafios que eu nunca esperei enfrentar. Pierce Brosnan ajusta a gravata enquanto espera para entrar em cena em mais um dia de filmagem de O Mundo Não É o Bastante. O set está agitado, mas algo está diferente. O ator começa a descrever os bastidores com uma clareza desconcertante. Havia dias em que tudo parecia encaixar, e outros em que o clima era insustentável. A pressão para manter a franquia viva era avassaladora, e isso se refletia nas decisões criativas ou na falta delas. Ele explica como os bastidores eram um campo de batalha de ideias. Enquanto alguns criativos queriam explorar o lado mais humano e vulnerável de Bond, outros insistiam em dobrar a aposta no espetáculo. Brosnan relembra o momento em que uma ideia sua foi rejeitada. Eu sugeri uma cena em que Bond confrontasse o peso de suas escolhas, mas me disseram, Bond não é sobre isso, Pierce. Ele é sobre ação. E aquilo ficou comigo. Eu amava as cenas de ação, mas queria mais profundidade. O ato se intensifica com relatos de tensões crescentes entre a equipe de produção e os roteiristas. Brosnan detalha como mudanças de última hora no script frequentemente resultavam em diálogos que ele precisava decorar no próprio set. Era como pilotar um avião enquanto ele estava sendo construído. Uma pressão que às vezes eu sentia que poderia quebrar. Nos bastidores, o ator enfrentava outro desafio, a tentativa constante de equilibrar o legado de seus antecessores com sua própria visão do personagem. Ele descreve como estudava os filmes de Sean Connery e Roger Moore, tentando encontrar um meio-termo entre o charme clássico e o peso emocional que ele acreditava que Bond precisava nos tempos modernos. Era como caminhar numa corda bamba. Qualquer erro poderia fazer o público me rejeitar. O ponto alto do ato ocorre durante as gravações de uma das cenas mais intensas de O Mundo Não É o Bastante, o confronto entre Bond e Elektra King, interpretada por Sophie Marcial. Brosnan revela que a cena foi quase cortada por ser considerada densa demais. Eu lutei por aquela cena. Era um momento que mostrava Bond como um homem dividido, um espião que sabe que está sacrificando algo maior para cumprir seu dever. Aquilo era vital para mim. Entretanto, nem todas as batalhas eram vencidas. Ele confessa que algumas decisões comerciais acabaram prejudicando a profundidade da narrativa.
Às vezes eu assistia ao corte final e pensava, isso poderia ser mais. Mas no fundo, sabia que estava fazendo o melhor que podia dentro das circunstâncias. E Brosnan reflete sobre a dualidade de viver como James Bond. Ele admite que, embora fosse um sonho realizado, o papel também cobrava um preço emocional e criativo. Sentado em seu trailer, olhando para uma taça de vinho ao fim de um dia exaustivo de filmagens, ele conclui: Bond era maior do que qualquer um de nós. Mas às vezes eu me perguntava se estava me perdendo no personagem ou encontrando partes de mim mesmo nele. No auge de sua carreira como James Bond, Pierce Brosnan viveu uma dualidade intrigante. Ele era aclamado mundialmente, reconhecido como um ícone do cinema, mas, ao mesmo tempo, carregava o peso de ser associado a um personagem tão poderoso e imortal. Brosnan abre o coração sobre como essa fama moldou, desafiou e, em muitos momentos, sufocou sua identidade pessoal e profissional. Bond era uma bênção e uma maldição, ele confessa. Por um lado, eu vivia um sonho que poucos atores têm a chance de experimentar. Viajava ao mundo, usava os ternos mais elegantes, participava de cenas que pareciam saídas de contos de fadas. Mas por outro, a figura de Bond era tão imponente que às vezes me perguntava, onde termina o personagem e começo eu? O ator narra episódios em que o assédio dos fãs ultrapassava os limites. Brosnan se lembra de um jantar em um restaurante elegante, em que ele estava acompanhado da família. Um homem veio até a mesa e pediu uma foto. Eu educadamente expliquei que estava com meus filhos e que preferia não interromper aquele momento. Ele insistiu, e quando recusei novamente ele respondeu, você deveria ser mais grato. Nós fizemos você. Aquilo ficou comigo. Será que eu realmente pertencia a eles mais do que a mim mesmo? Os desafios não se limitavam à vida pessoal. Brosnan detalha como, após seu primeiro filme como Bond, ele encontrou dificuldades em conquistar papéis fora da sombra do espião. Eu era constantemente visto como Bond, mesmo quando queria explorar outras facetas como ator. Era como se, ao vestir o terno do 007, eu tivesse assinado um contrato não apenas com o estúdio, mas com a percepção pública. O ato ganha um tom mais íntimo quando Brosnan descreve como isso afetava seus relacionamentos mais próximos. Ele revela que enquanto o mundo via como o invencível James Bond, em casa ele era um homem vulnerável, tentando equilibrar sua vida profissional e familiar. Eu queria ser o herói que o mundo esperava, mas também o pai presente que meus filhos precisavam. Não era fácil conciliar esses dois papéis. Em uma cena memorável, ele fala sobre um encontro com um jovem fã que mudou sua perspectiva. Estávamos em uma estreia, e esse garoto de uns 10 anos me entregou um desenho do Bond. Ele me disse, você é meu herói, Pierce. Eu segurei aquele papel e percebi que, apesar das dificuldades, Bond era uma oportunidade de inspirar as pessoas. Esse garoto não via as pressões, os conflitos. Ele via um símbolo de coragem e carisma. E isso me deu forças para continuar. E Brosnan reflete sobre a dualidade de ser uma estrela global enquanto tentava se manter fiel a si mesmo. Ele admite que, apesar de todos os desafios, havia uma gratidão imensa em seu coração. Bond me deu uma vida que eu jamais poderia ter imaginado, mas também me lembrou constantemente do preço que vem com os sonhos realizados. E a pergunta que me acompanhava todos os dias era, valeu a pena? Pierce Brosnan encara o início dos anos 2000 com um misto de emoções. Ele já havia interpretado James Bond em 4 filmes, e a franquia estava em um momento crucial, equilibrando-se entre o clássico e o moderno. Brosnan começa a revelar os bastidores de sua despedida do papel, um processo que ele descreve como inesperado, doloroso e ao mesmo tempo transformador. Depois de um novo dia para morrer, eu sentia que ainda tinha muito a oferecer como Bond. As conversas iniciais com os produtores indicavam que eu retornaria. Mas na indústria do cinema, nada é certo até que esteja assinado. Ele detalha como, mesmo após o sucesso financeiro do filme, havia críticas apontando que a franquia estava se tornando excessivamente extravagante e precisava de uma renovação. Brosnan compartilha o momento exato em que recebeu a notícia de que seu tempo como Bond havia chegado ao fim. Eu estava em casa com minha família quando recebi a ligação. Disseram que queriam seguir em uma nova direção para a franquia. Foi como se o chão desaparecesse debaixo dos meus pés. Bond não era apenas um papel, ele havia se tornado uma parte de mim. Ele mergulha profundamente no impacto emocional dessa decisão. Brosnan descreve como sentiu uma mistura de rejeição e alívio. Era como perder um amigo próximo, alguém que esteve ao seu lado nos momentos mais importantes. Mas, ao mesmo tempo, uma parte de mim sabia que isso era uma oportunidade para me redescobrir como ator e como pessoa. Os dias após a decisão foram cheios de reflexão.
Ele lembra de ter sentado em sua sala, cercado por objetos que representavam sua jornada como Bond, o relógio Ômega, os cartazes de filmes, as lembranças de fãs. Eu me perguntava, se não sou mais James Bond, então quem sou eu? Essa pergunta ecoava em sua mente, levando-o a questionar sua identidade além das telas. Mas em meio à turbulência, Brosnan encontrou apoio em sua família. Ele descreve uma conversa com sua esposa, Kelly, que o ajudou a ver a situação sob uma nova perspectiva. Ela disse, Pierce, você não precisa de Bond para ser grandioso. Você já é. Essas palavras ficaram gravadas no meu coração. Foi o empurrão que eu precisava para começar a olhar para o futuro. Como Brosnan começou a transformar sua dor em ação. Ele mergulhou em projetos mais pessoais, escolhendo papéis que desafiavam sua imagem pública. Eu queria mostrar ao mundo, e a mim mesmo, que podia ser mais do que o homem de terno impecável com uma licença para matar. O momento culminante do ato acontece quando Brosnan retorna ao set para gravar uma cena especial para os extras do DVD de Um Novo Dia para Morrer. Ele revela que, enquanto caminhava pelo set vazio, foi tomado por uma onda de emoções. Olhei para aquele espaço, para o lugar onde vivi tantas aventuras, e senti uma mistura de tristeza e gratidão. Era o fim de uma era, mas também o começo de algo novo. Brosnan afirma que, embora a despedida tenha sido difícil, ela o tornou mais forte e mais consciente de quem ele realmente era. Bond me deu tudo, mas também me ensinou que é preciso saber quando deixar algo para trás. E às vezes, o maior ato de coragem é simplesmente seguir em frente. Após se despedir do papel de James Bond, Pierce Brosnan mergulhou em um novo capítulo de sua carreira, um período que ele descreve como de redescoberta e libertação. O ator, que havia passado anos vivendo sob os holofotes de uma das maiores franquias do cinema, agora se via em um território inexplorado. Eu não era mais o Bond que todos conheciam, mas essa também era minha chance de ser algo totalmente novo. Brosnan começou a explorar papéis que desafiavam suas capacidades como ator e rompiam com sua imagem de espião elegante. Ele compartilha a decisão de aceitar um papel em Matador, um filme independente onde interpreta Julian Noble, um assassino de aluguel excêntrico e cheio de falhas. Esse papel era tudo que Bond não era: caótico, desleixado e absurdamente humano. Eu queria me arriscar, sair da minha zona de conforto, e Julian foi minha oportunidade de fazer isso. Ele relembra como, durante as filmagens, se sentiu completamente renovado. Não havia explosões grandiosas, nem cenas de perseguição com carros de luxo. Era apenas eu, explorando as complexidades de um personagem que pela primeira vez em muito tempo, não tinha um terno impecável ou um plano infalível. Brosnan confessa que essa experiência foi um divisor de águas em sua carreira, abrindo portas para uma nova fase artística. Ele aborda os desafios emocionais de abraçar o desconhecido. Brosnan descreve como a transição de um astro de franquias para um ator mais versátil não foi fácil. Eu me questionava constantemente se o público me aceitaria em papéis tão diferentes. A dúvida era constante, mas, no fundo, eu sabia que precisava correr esse risco. Ele relembra o dia em que O Matador foi exibido em um festival de cinema. Ele estava nervoso, inseguro sobre como a audiência reagiria a uma performance tão distante de sua persona como Bond. Mas ao final da exibição, ele recebeu uma ovação de pé. Foi como respirar pela primeira vez depois de segurar o ar por anos. A aceitação do público foi um lembrete de que ainda havia espaço para mim fora da sombra do 007. Além do trabalho, Brosnan encontrou uma nova paixão em projetos com significados pessoais. Ele se dedicou a causas ambientais e humanitárias, algo que o ajudou a equilibrar a pressão da indústria cinematográfica. Quando você se conecta com algo maior do que você mesmo, percebe que seu valor não está apenas nos papéis que interpreta, mas no impacto que pode causar no mundo. E Brosnan refletiu sobre como o fim de seu tempo como Bond foi, na verdade, o início de sua verdadeira jornada como artista. Ele afirma que, embora tenha levado tempo para se desprender do espião britânico, o processo o tornou mais forte e mais autêntico. Bond me ensinou a ser um herói na tela, mas esses novos papéis me ensinaram a ser humano. E no final, é isso que importa. Com o passar dos anos, Pierce Brosnan começou a compreender e aceitar plenamente o impacto de sua interpretação como James Bond. Mesmo após deixar o papel, ele continuou sendo constantemente associado ao icônico agente 007. Mas ao invés de sentir o peso da sombra do personagem, Brosnan decidiu abraçar o legado e refletir sobre sua contribuição para a franquia que transformou sua vida e carreira. Bond é maior do que qualquer ator, mas cada um de nós que o interpretou deixou sua marca, Brosnan afirma com orgulho.
Ele explica como se tornou parte de uma irmandade única, compartilhando o título de 007 com nomes como Sean Connery, Roger Moore e Timothy Dalton. Era como carregar uma tocha. Não era apenas uma responsabilidade, era uma honra. Ele detalha momentos em que sentiu o impacto cultural de Bond, como quando visitou países onde o personagem é reverenciado como um símbolo de força e sofisticação. Ele descreve um encontro emocionante com um fã durante uma viagem à Índia. Um homem me disse que assistir aos filmes de Bond foi o que o motivou a aprender inglês e buscar uma carreira internacional. Aquilo me marcou profundamente. Bond não era apenas entretenimento, era inspiração. Brosnan também compartilha histórias de como o legado de Bond continua a surpreendê-lo. Ele relembra uma ocasião em que, durante um voo, uma aeromoça entregou a ele um martini mexido não batido com um bilhete que dizia: "Uma pequena homenagem a quem nos ensinou a pedir da maneira certa." O ator ri ao contar a história, mas admite que esses momentos reforçam o impacto duradouro de seu trabalho. Por outro lado, ele também reflete sobre as críticas que recebeu durante sua jornada como 007. Brosnan revela que, embora os elogios fossem frequentes, ele também enfrentou comentários que questionavam o tom dos filmes. Alguns diziam que meus filmes eram exagerados, que a essência de Bond estava se perdendo. E isso era difícil de ouvir, porque cada cena, cada escolha, era feita com dedicação e respeito pelo personagem. Como Brosnan encontrou maneiras de reconciliar essas críticas com sua visão pessoal. Ele fala sobre a evolução de Bond ao longo das décadas, destacando como cada ator trouxe algo único para o papel. Eu queria que meu Bond fosse elegante, charmoso, mas também vulnerável. E mesmo que nem todos tenham visto isso, eu sabia que tinha dado o meu melhor. Um dos momentos mais emocionantes do ato é quando Brosnan reflete sobre a continuidade do legado de Bond após sua saída. Ele descreve o momento em que assistiu a Cassino Royale, estrelado por Daniel Craig. Ver Daniel no papel foi um misto de emoções. Por um lado, era estranho não estar lá. Mas por outro, eu estava impressionado. Ele trouxe uma intensidade incrível, e eu sabia que a franquia estava em boas mãos. E Brosnan reafirma seu orgulho por ter sido parte de algo tão monumental. Bond foi um presente que mudou minha vida, e por mais que eu tenha seguido em frente, ele sempre será uma parte de mim. Não importa quantos atores venham depois, cada um de nós é um pedaço da história desse personagem atemporal. Pierce Brosnan, com sua voz marcada pela maturidade e um tom de vulnerabilidade, decide compartilhar detalhes de sua jornada pessoal enquanto interpretava James Bond, histórias que raramente chegaram ao público. Ele se abre sobre as pressões emocionais que enfrentou ao equilibrar a vida de um astro global com os desafios em sua vida pessoal. Este é o momento em que Brosnan expõe o lado mais humano por trás do ícone da tela. Interpretar Bond é um privilégio, mas também é uma máscara que pode esconder muitas coisas, ele revela. Durante suas filmagens como 007, Brosnan enfrentava batalhas internas que poucos sabiam. Uma das mais dolorosas foi a luta de sua primeira esposa, Cassandra Harris, contra o câncer. Ele relembra o impacto devastador que a doença teve em sua vida e como isso moldou sua visão sobre o que realmente importava. Cassandra foi minha âncora. Mesmo nos dias mais difíceis no set, ela era minha força. Quando a perdi, senti como se o mundo tivesse desabado, diz Brosnan com a voz embargada. Ele conta como, em meio a tudo isso, as gravações de Bond o ajudaram a se manter de pé. Havia dias em que eu sentia que não tinha energia para continuar, mas vestir o terno, entrar no set e interpretar Bond me dava uma sensação de propósito, mesmo que temporária. Quando Brosnan fala sobre sua experiência como pai durante os anos em que vivia a intensidade da franquia, ele descreve como tentava equilibrar os dias exaustivos de filmagem com o tempo em família. Eu queria ser o pai que estava lá para tudo, mas muitas vezes era puxado em diferentes direções. Quando estava com meus filhos, fazia questão de estar completamente presente, porque sabia o quanto esse tempo era precioso. O ator também reflete sobre os sacrifícios que a fama exigiu. Ele menciona como sua vida pessoal foi constantemente alvo de especulações e como isso afetava seus relacionamentos. Ser Bond significava estar sob os holofotes 24 horas por dia. Não era só o personagem que era analisado, era minha vida, minhas escolhas, tudo. Havia momentos em que eu queria desaparecer, mas sabia que isso fazia parte do pacote. Brosnan, porém, não apresenta apenas as dificuldades. Ele fala sobre como essas experiências moldaram sua resiliência e o levaram a valorizar ainda mais as pessoas ao seu redor. Ele destaca o apoio de sua atual esposa, Kelly Shai Smith, como um pilar fundamental em sua jornada. Kelly trouxe luz para minha vida em um momento em que eu estava tentando encontrar meu caminho novamente.
Ela me ajudou a enxergar além do glamour de Bond e a valorizar as pequenas coisas. E Brosnan compartilha uma mensagem poderosa sobre vulnerabilidade e superação. Ele reflete sobre como, por trás do personagem imortal, há um ser humano com medos, perdas e sonhos. Bond era um símbolo de perfeição, mas a vida real é muito mais complexa. E é essa complexidade que nos torna verdadeiramente fortes. E Brosnan admite que, apesar de todas as dificuldades, ele não mudaria nada em sua jornada. As dores, as lutas, as vitórias, tudo isso fez de mim quem eu sou hoje. E enquanto o mundo continuará a lembrar de Bond, eu espero que também vejam um homem por trás do personagem. Pierce Brosnan tem uma honestidade brutal, admitindo que enquanto vivia os anos de glória como James Bond, também enfrentava um turbilhão de críticas. Ele relembra as análises duras de alguns críticos e fãs, que questionavam o tom de seus filmes ou os comparavam a outros períodos da franquia. Eles diziam que meus filmes eram mais leves ou exagerados, como se Bond tivesse perdido a seriedade. Isso me atingia profundamente, porque eu sempre dei tudo de mim ao papel. O ator confessa que por muito tempo se sentiu preso à necessidade de agradar a todos, algo que se tornou um peso emocional. Ele fala sobre noites insones, nas quais revisava mentalmente suas performances, perguntando-se se poderia ter feito algo diferente. Quando você veste o manto de Bond, a expectativa é que você seja impecável não só no set, mas também fora dele. Era uma pressão constante. Brosnan reflete sobre como aprendeu a lidar com as críticas ao longo do tempo, transformando-as em combustível para seu crescimento pessoal e profissional. Ele explica que um dos momentos mais libertadores foi quando percebeu que o sucesso não está em agradar a todos, mas em permanecer fiel a si mesmo. Não importa quantas pessoas apontem seus defeitos, o que realmente conta é o quanto você acredita no que está fazendo. E Brosnan revela como começou a redefinir o significado de sucesso em sua vida. Ele compartilha histórias de fãs que mudaram sua perspectiva. Uma carta, em particular, marcou o ator. Era de uma jovem que enfrentava problemas de saúde e dizia que assistir aos filmes de Bond estrelados por ele a ajudava a se sentir forte e determinada. Aquele momento mudou tudo para mim. Eu percebi que o impacto que você tem na vida de uma única pessoa pode ser mais significativo do que qualquer crítica ou prêmio. Além disso, Brosnan aborda como lidou com comparações inevitáveis com outros atores que interpretaram Bond. Ele reconhece que cada intérprete trouxe algo único ao personagem, mas enfatiza que a essência de Bond é sempre maior do que qualquer comparação. Sean Connery, Roger Moore, Timothy Dalton, Daniel Craig, todos nós contribuímos para a lenda de 007 de maneiras diferentes. Não é uma competição, é um legado compartilhado. E ele destaca a importância de aprender a rir de si mesmo. Brosnan conta que com o tempo passou a encontrar humor nas críticas e até mesmo em paródias de seu Bond. Ele relembra com um sorriso uma ocasião em que assistiu a uma imitação de seu personagem em um programa de comédia. Eu ri tanto que quase chorei. Foi aí que percebi que se você não consegue rir de si mesmo, está levando as coisas a sério demais. Brosnan faz uma reflexão poderosa sobre autenticidade e resiliência. Ele acredita que mesmo com todos os desafios e críticas, a experiência de ser Bond o ajudou a descobrir quem ele realmente é. As dificuldades não me definem, elas me fortalecem. E se há algo que quero que as pessoas saibam sobre mim, é que atrás do smoking e da gravata, existe um homem que nunca parou de aprender e evoluir. Após despedir-se de James Bond, Pierce Brosnan encontrou-se em um território inexplorado. Para um ator que passou anos sendo identificado como o espião mais famoso do cinema, o desafio era criar um novo capítulo em sua carreira e vida pessoal. Este ato mergulha na transição de Brosnan, revelando momentos de autodescoberta e como ele aprendeu a abraçar novas oportunidades, mesmo enquanto carregava o peso do legado de 007. Deixar Bond foi como fechar um livro que você ama, mas sabe que não pode continuar lendo para sempre, Brosnan confessa. Ele descreve o momento em que percebeu que precisava seguir em frente, buscar papéis diferentes e explorar lados de si mesmo que haviam ficado adormecidos durante sua jornada como 007. Bond é icônico, mas também pode ser uma gaiola dourada. Era hora de me libertar e mostrar ao mundo que eu era mais do que apenas um espião. Brosnan fala sobre como, nos anos seguintes, mergulhou em projetos que permitiram explorar sua versatilidade como ator. Ele menciona filmes como Matador e O Escritor Fantasma, onde interpretou personagens complexos e sombrios, completamente diferentes do elegante e indestrutível James Bond. Esses papéis me desafiaram de maneiras que eu não experimentava há anos. Eles me forçaram a sair da zona de conforto e redescobrir a alegria de atuar.
Ao mesmo tempo, Brosnan também encontrou uma nova paixão na produção de filmes. Ele fala sobre como fundar sua própria produtora lhe deu um senso renovado de propósito. Produzir me permitiu contar histórias que realmente importavam para mim. Não era apenas sobre estar na frente das câmeras, era sobre criar algo significativo do início ao fim. Mas sua transição pós-Bond não foi apenas profissional, foi também profundamente pessoal. Brosnan fala sobre como aprendeu a desacelerar e valorizar as coisas simples da vida. Ele descreve o quanto passou a apreciar momentos em família, longas caminhadas na natureza e o prazer de pintar, uma paixão que ele manteve ao longo dos anos. A pintura sempre foi um refúgio para mim. Era onde eu podia me expressar sem regras, sem expectativas. Apenas eu, as cores e a tela. E os desafios emocionais que vieram com a mudança. Brosnan compartilha como enfrentou momentos de dúvida e insegurança ao tentar se reinventar. Houve dias em que eu me perguntava, será que o público ainda vai me aceitar? Será que eles querem me ver além de Bond? Esses pensamentos eram constantes, mas também me motivaram a trabalhar mais. Apesar das incertezas, Brosnan encontrou consolo em sua capacidade de se conectar com os outros. Ele fala sobre como se tornou um defensor de causas sociais, especialmente aquelas ligadas ao meio ambiente e à saúde, inspirando-se em experiências pessoais para fazer a diferença. Eu queria usar minha voz para algo maior do que apenas atuar. Se eu podia ajudar a mudar vidas, nem que fosse um pouco, então eu sabia que estava no caminho certo. E Brosnan reflete sobre o significado de legado. Ele admite que, embora Bond sempre seja uma parte importante de sua história, ele está mais interessado no impacto que pode causar como pessoa. No final do dia, não é sobre quantos filmes você fez ou quantos prêmios ganhou. É sobre as vidas que você tocou, as histórias que contou e como você escolheu viver. E para mim, isso é o verdadeiro sucesso. Pierce Brosnan reflete sobre toda a sua jornada, desde os primeiros dias como um jovem ator até se tornar um ícone global na pele de James Bond. Ele inicia este capítulo com um tom sereno, relembrando os altos e baixos que definiram sua carreira e sua vida. Olho para trás e vejo um homem que viveu intensamente, que enfrentou medos e encontrou forças onde menos esperava. James Bond foi uma parte enorme disso, mas não a única. Brosnan compartilha como seu legado como 007 transcende a tela grande. Ele menciona histórias de fãs que encontraram inspiração em seu retrato do personagem, desde crianças que sonhavam em ser espiões até adultos que se identificaram com a complexidade emocional que ele trouxe ao papel. Bond era mais do que ação e charme. Ele também era vulnerável, mesmo que não mostrasse isso. E acredito que foi isso que ressoou com tantas pessoas. O ator também explora o impacto que sua jornada teve em sua visão de mundo. Ele fala sobre como interpretar Bond o conectou a diferentes culturas, pessoas e experiências. Filmamos em lugares incríveis, conhecemos histórias que nunca teríamos imaginado. Essa perspectiva global mudou a forma como eu vejo a vida. Aprendi que, independentemente de onde estamos, todos compartilhamos esperanças, medos e sonhos. E Brosnan aborda o que o público muitas vezes não vê: os sacrifícios pessoais, as horas exaustivas de gravação e o esforço para manter um equilíbrio entre a vida pública e privada. Ele ressalta que, apesar de todo o glamour associado a James Bond, o verdadeiro tesouro estava nas lições aprendidas ao longo do caminho. Bond me ensinou a ser resiliente, a enfrentar os desafios de frente e a nunca subestimar o poder de se reinventar. Brosnan também reconhece a importância de passar o bastão para a próxima geração. Ele fala com carinho sobre os atores que vieram antes e depois dele no papel de Bond, destacando como cada um trouxe algo único para a franquia. James Bond não pertence a um único ator, ele pertence ao mundo. E é isso que o torna eterno. E Brosnan compartilha uma mensagem poderosa de gratidão. Ele agradece aos fãs que o apoiaram ao longo de sua carreira, a equipe que trabalhou incansavelmente ao seu lado e a sua família, que sempre foi sua base. Nada disso seria possível sem vocês. Vocês são os verdadeiros heróis da minha história. Ele encerra com uma reflexão sobre a importância de seguir em frente e abraçar novas oportunidades, independentemente das circunstâncias. A vida é como um filme, cheia de reviravoltas, momentos de tensão e, às vezes, finais inesperados. Mas, no fim, o que importa é como escolhemos contar nossa história. E eu sou grato por cada cena, cada ato, cada momento. E Brosnan olhando diretamente para a câmera, um sorriso leve nos lábios. Ele deixa uma mensagem que serve como um lembrete universal. Seja você o herói ou o coadjuvante, nunca esqueça que cada um de nós tem o poder de escrever um final inesquecível para sua própria história.